noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sala de Notícias em Debate, nosso encontro semanal aqui no Canal Futura para discutir ao vivo os principais temas da atualidade. E essa noite vamos falar do conflito histórico entre israelenses e palestinos. Sala de Notícias. Os judeus já têm um país, Israel. E os palestinos sonham com um país, que apesar de já ter tido as fronteiras demarcadas pela ONU há quase 60 anos, ainda não existe de fato. A recente retirada dos colonos judeus dos territórios ocupados na faixa de Gaza é vista hoje por analistas internacionais como um primeiro passo para a consolidação do Estado palestino. No Sala de Notícias em Debate dessa noite, vamos analisar os motivos e os desdobramentos desse ato de Israel. Entender melhor a origem do conflito mais antigo do Oriente Médio e como a ação dos grupos extremistas religiosos interfere no processo de paz. Para o debate dessa noite, a gente convidou Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea e coordenador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Farid Souan, presidente da COPAL, a Confederação Árabe Palestina do Brasil. E o jornalista Osias Urman, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil. Boa noite, obrigada pela presença desde já. A gente abre o programa dessa noite relembrando os principais fatos da disputa pelo território no Oriente Médio reclamado por judeus e palestinos. Na antiguidade, essa foi uma região onde viveram vários povos e que recebeu vários nomes. No fim do século XIX, sob o domínio do Império Turco-Otomano, era habitada principalmente por árabes muçulmanos. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi ocupada pelos britânicos, que permitiram que judeus se instalassem na região de onde tinham sido expulsos 2000 anos antes. E desde então, nunca mais houve paz. Em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas cria oficialmente o Estado de Israel, uma estreita faixa de território entre a Jordânia e o Mar Mediterrâneo. A Liga Árabe não aceita a divisão da Palestina e parte para o ataque. No ano seguinte, quando acaba a guerra, Israel passa a ocupar 75% do que era a Palestina histórica. O conflito mais importante acontece em 1967. Israel derrota uma aliança formada por Egito, Síria e Jordânia na Guerra dos 6 Dias. Os judeus ocupam a faixa de Gaza, as margens do Mediterrâneo, a península do Sinai, no Egito, as colinas de Golã, na Síria, e a parte ocidental do Rio Jordão, no território da Jordânia, a Cisjordânia, onde está Jerusalém. Nos anos 70 e 80, a luta palestina contra Israel se radicaliza. Yasser Arafat se consolida na liderança da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e ganham força grupos políticos religiosos, como o Hezbollah e o Hamas. Nesse contexto, ocorre a primeira intifada, o levante popular palestino contra a ocupação israelense. Em 93, Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin assinam um acordo de paz. É criada a Autoridade Nacional Palestina. Israel começa a devolver os territórios ocupados e a libertar prisioneiros. Os palestinos prometem conter os extremistas, mas nenhuma das partes cumpre integralmente o combinado. Em 2000, explode a segunda intifada. Nos anos seguintes, o conflito se agrava e os dois lados voltam a negociar. O resultado desse esforço foi a entrega da faixa de Gaza aos palestinos, agora em 2005. Resta ainda a retirada dos judeus da Cisjordânia. Uma ligação, provavelmente uma autoestrada, uniria o Estado palestino através de Israel. Sr. Farid, o senhor acha que a partir de agora, da retirada dos colonos judeus da faixa de Gaza, pode haver uma perspectiva de solução desse conflito, na sua opinião? O que estão esperando os palestinos? De que o governo de Israel e o primeiro-ministro Sharon sentem na mesa de negociações com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, para negociar uma solução definitiva respeito ao conflito. Porque cada vez mais atrasa, mais violência. Os palestinos não podem suportar mais a ocupação, porque não existe uma ocupação boa. A ocupação é humilhante. A colonialização prejudicou o povo palestino durante 37 anos de ocupação e o povo palestino está lutando para conquistar seus direitos autorizados
por las Naciones Unidas y el aspecto jurídico internacional que permite la autodeterminación, a independencia y a soberania e a criação de um Estado palestino cuja capital, Jerusalém. Agora, em relação ao chamado próximo passo, que seria também a retirada da Cisjordânia, isso é considerado pelos analistas, enfim, várias pessoas acreditam que a retirada da Cisjordânia seja um ponto crucial nessa questão. Você acredita que essa retirada vai acontecer em breve? Eu acredito que muitos passos importantes serão dados nos próximos capítulos desse conflito, que é importante lembrar que, como foi dito na abertura do programa, em 1947 a ONU determinou a partilha da Palestina. Foi criado então um país que foi dito para os judeus, mas na realidade, dos 6 milhões de israelenses, 20% são árabes que moram em Israel. Então tem 1.200.000 árabes morando no Estado de Israel. E o que houve naquele nascedouro? A comunidade judaica mundial se uniu para construir um Estado judeu. E isso não aconteceu com os países árabes. Ou seja, o povo palestino, infelizmente, prescinde de uma liderança firme e operante e pacifista, acima de tudo, que possa sentar numa mesa de negociação para, finalmente, construir aquilo que é uma aspiração de todos os homens de paz do mundo, que é o Estado palestino. Mas a retirada da Cisjordânia está no horizonte de Israel, na sua opinião? Seria mais um capítulo. Eu acho que está faltando agora, nos próximos dias, ver o que acontece quando Israel sai de um território, como fez de Gaza, e o day after, o dia após. Por enquanto, que nós vimos, eu estou falando como jornalista, foram saques, invasões, incêndio de sinagogas, um delírio triunfalista enganoso, que pode enganar as massas, e uma ascensão não desejável do movimento Hamas. Bom, a gente já tem aqui uma primeira pergunta, do Mauro Nadvorny. Ele diz que tudo indica que Sharon deve manter-se no poder ainda por algum tempo. E pergunta para o senhor Osias: o senhor acredita que Sharon realmente mudou e que estaria disposto a devolver também a Cisjordânia de forma a permitir a criação de um Estado palestino viável? Ou, como muitos dizem, ele renunciou a Gaza para fortalecer a ocupação da Cisjordânia? Eu sou basicamente contra a demonização de qualquer líder no Oriente Médio, porque o Oriente Médio tem particularidades muito específicas. Na realidade, eu quero ser otimista e achar isso como um goodwill, uma boa vontade em caminho da paz. Eu não acho que existe nenhuma intenção enganosa. Eu acho que o maior interesse de Ariel Sharon é se manter no governo. Israel é uma democracia, são 120 deputados, 10% desses 120 deputados são árabes israelenses, e se ele não seguir a vontade da maioria do povo israelense, ele é derrubado. Então, como uma democracia, tem que prevalecer a vontade do povo, e o caminho é único, em direção à paz. Cisjordânia, Gaza, refugiados, Jerusalém, são apenas degraus desse caminho. Professor Francisco Castro, como é que o senhor responde ao nosso telespectador a respeito dessa questão da troca de Gaza pela Cisjordânia? Quer dizer, entrega Gaza agora, mas adiante para não negociar a Cisjordânia. O senhor acredita que isso possa acontecer no horizonte aí dessa negociação? É uma suposição. Possível é. O problema central, que me parece, é que até agora, depois de tantas guerras e tanta violência, tanta dor, o programa em direção à paz falhou. E falhou fundamentalmente por uma questão de metodologia do programa. Eu acho que não se pode mais continuar, e essa é uma sensação comum hoje nas chancelarias mundiais, um programa de passo a passo, né? Cada vez toma-se uma medida e se espera mais 5 anos e se toma mais uma medida. É preciso uma negociação geral, conjunta de todos os pontos que estão sobre a mesa. A velho método, é preciso que as partes tenham confiança numa na outra e então depois vamos continuar avançando. Isso não funciona. Isso não tem funcionado na região. É preciso um grande acordo, e um grande acordo sob a égide de potências externas à região, o quarteto, chamado quarteto, a União Europeia, os Estados Unidos, a Federação Russa e a ONU, são um elemento fundamental para a condução desse processo nesse momento. Agora, é a questão de Jerusalém. Jerusalém fica na Cisjordânia, né? Jerusalém é uma cidade sagrada
para as duas religiões, para três, para a católica também, né? Mas, enfim, judeus e palestinos disputam, de alguma forma, esse espaço de Jerusalém. Qual é a solução que o senhor vê para Jerusalém? Primeiro, antes de falar de Jerusalém, a criação do Estado de Israel resultou na tragédia do povo palestino. Há 4.800.000 refugiados fora, que o governo de Israel desiste e não ao direito de retorno. As resoluções da ONU e o direito internacional e a Convenção de Genebra autoriza e permite e obriga o retorno dos palestinos. Isso porque foi a criação do Estado de Israel em uma propaganda que uma terra sem povo, como falou a ex-primeira-ministra israelense Golda Meir, para um povo sem terra. Tinha um povo lá, foi deportado na uma parcela. Hoje estão campamentos de refugiados, aproximadamente 39 campamentos de refugiados em países árabes, guardando desde 48 o retorno. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Segundo, existem resoluções da ONU que Israel não negociou a retirada de Gaza. Se retirou unilateralmente. Não houve uma negociação? Não houve negociações. Houve essa negociação? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo sobre outro aspecto. Eu acho que se alguém devolve a propriedade alheia, não há o que negociar, porque é uma decisão absolutamente correta devolver Gaza a quem pertence. Então, eu não vejo por que seria a negociação. Os palestinos não concordam com a forma com que Gaza foi devolvida? Em absoluto. Ainda Gaza, o aspecto legal, está ocupada. Porque ainda as fronteiras estão vigiadas por Israel. Justamente isso a União Europeia, a ONU e todos os países do mundo consideram ainda o território de Gaza não ser um território livre. Porque tem que ter fronteiras livres, tem que ter direito ao uso de água de Gaza mesmo, tem direito a uma abertura de fronteira de mar e de ar, abertura de um aeroporto. Israel nega hasta agora sentar a negociar. Se retirou as forças porque é um custo grande para o Estado de Israel. Um grande erro ocupar Gaza e a forma de retirar-se foi uma derrota, porque não pode continuar o Estado de Israel sustentando 8.000 colonos, são 8.000, protegidos por 40.000 soldados. Então, o senhor acha que essa retirada foi mais uma retirada estratégica e por questões econômicas? Justamente. O que nós queremos que o governo do Estado de Israel se sente junto com o governo da Palestina, com a presença, como acabou de falar o professor, com a participação internacional. Eu não acho, sem uma conferência de paz mundial, patrocinada por a ONU e as grandes potências, podem as duas partes em conflito resolver o problema de 50 anos de conflito, mais que 50 anos de conflito, tão fácil entre eles. Bom, muito bem. Outra pergunta aqui, Carlos Guarizi, de Curitiba, ele pergunta se o povo judeu reconhece os palestinos como irmãos, se aceita a mesma paternidade. São primos, isso é história, indiscutivelmente. Árabes e judeus descendem de Abraão, é o patriarca comum. Um ramo judaico são os filhos de Isaac e outros de Ismael, então são primos. Mas eu queria me referir a uma coisa que o senhor Suan falou sobre os refugiados palestinos, que realmente é um problema. Mas, originalmente, o número de refugiados que saíram da, então, área que foi ocupada e foi proclamada como Estado de Israel era qualquer coisa em torno de 650 a 700 mil pessoas. O que o senhor Suan está falando hoje de 4,5 milhões, são 57 anos passados depois de crescer e multiplicai-vos, ditame bíblico. Não podemos esquecer também dos refugiados judeus que foram expulsos dos países árabes, que não puderam continuar morando nos países árabes limítrofes a Israel depois da declaração da independência. Sim, mas foram para Israel. Foram para Israel com a roupa do corpo. Deixaram todas as propriedades nos países árabes e eu acho que, como bons primos, isso é uma conta de negociação, porque o dia que árabes e judeus não souberem fazer conta, a gente acabou com a álgebra e com os computadores. Bom, enfim, mas voltando à questão de Jerusalém, por favor, professor Francisco Carlos, o que o senhor acha que deva ser uma solução para Jerusalém, se é que
se pensa nisso nesse momento? Tem que ficar muito claro que, evidentemente, nós brasileiros, né, sabemos que Jerusalém é uma cidade considerada santa pelos cristãos. Boa parte, né, da nossa religião tem a base ali. É evidente que para o povo judeu, Jerusalém tem um significado profundo e tem um significado muito duro, porque várias vezes a cidade foi atacada e destruída e o povo judeu foi expulso de lá. Durante longo tempo, a população árabe se estabeleceram ali, criaram um vínculo profundo com a cidade, criaram um dos pontos mais importantes de referência sobre a vida e a existência do profeta Mohammed na região. Então, não cabe estabelecer se o lugar santo pisado por Cristo, ou o lugar santo de Salomão, ou o lugar santo da extensão do profeta é mais valioso do que o outro. Tá? Tem que se ter um arranjo pelo qual todos tenham acesso a Jerusalém nesse sentido. Esse arranjo tem que ser orquestrado pela ONU, na sua opinião, por exemplo? O bom e o fundamental é que ambas as partes sentassem e resolvessem isso. Mas está difícil. Mas às vezes, né? até entre casais, é preciso ter uma terapia, ter de grupo. É uma briga um pouquinho mais complicada do que uma briga de casal. Por isso né? é preciso ter, talvez, uma a mediação. interferência de um órgão que esteja acima de paixões imediatas, né, para que se busque isso. Não é difícil imaginar partilhar o simbólico de Jerusalém. E a questão da administração, isso ninguém está brigando para administrar esgoto nem trânsito. Claro. Está se brigando para administrar o simbólico de Jerusalém. E o simbólico pertence a vários povos simultaneamente. Bom, o senhor quer completar alguma? Sim, primeiro, de que os judeus árabes não foram expulsos. Eles emigraram à chamada do movimento sionista internacional para emigrar de todo o mundo e do mundo árabe a ir para criar o Estado de Israel em 1948. Então é que eles não foram expulsos. E se foram expulsos, eles têm o direito de retorno e os países árabes estão com portas abertas para que todos os judeus retornem às suas casas, às seus lares e recuperar seus direitos. E se é necessário, se indemnizam para que retornem. O mesmo o que os milhões de palestinos que estão na diáspora que se retornem. Isso é o primeiro ponto que queria deixar bem claro. Respeito a Jerusalém, eu me gostaria, quando nos conversamos ou negociamos melhor o assunto de Jerusalém, conversamos desde o ponto de aspecto geopolítico e território geográfico ocupado. Parte de Cisjordânia, ocupada em 1967, tem resoluções da ONU de que se retira Israel do território. O aspecto religioso, Jerusalém é um lar santo para todos os religiosos, não só para judeus, também para cristianos e para muçulmanos, que são 1 bilhão de lá, outro bilhão de lá. Se vai ser negociado o assunto religioso de Jerusalém, acho que é impossível chegar a acordo se alguno das três religiões quer dominar Jerusalém. Tem que haver liberdade. É parte do território palestino ocupado e reivindicada como Jerusalém oriental, ocidental é capital do Estado de Israel, proclamada por Israel. Os palestinos têm direito a proclamar a Jerusalém oriental como capital própria, com direitos sagrados protegidos por la ONU e observações internacionais de liberdade religiosa, não só para judeus, também para cristianos, ou mesmo também para outros muçulmanos que não são árabes ou não são palestinos. Muito bem. Bom, eu já vou lhe dar a palavra um minutinho só, por gentileza. Só para a gente ler essa última pergunta aqui, é do Carlos Alberto de Andrade, de Florianópolis, última pergunta desse bloco. Ele pergunta, afinal de contas, uma pergunta interessante, quem chegou primeiro às terras que estão sendo disputadas há milênios, árabes ou judeus? Eu vou deixar que o senhor se manifeste, mas, por gentileza, eu queria primeiro que o professor Francisco Carlos falasse um pouquinho a respeito disso. Olha, eu sou historiador. Exatamente o que eu estou pedindo sua opinião gostaria primeiro. que essa discussão não fosse feita nesses termos. Esse é o termo errado. Não adianta começar a perguntar
que aconteceu há 5 mil anos. Para resolver uma questão hoje. Se for isso, vamos entregar metade dos Estados Unidos ao México, vamos abandonar o Rio de Janeiro e entregar aos temiminóis. Aos índios. Aos índios. Quer dizer, essa discussão é uma discussão de antiquário, não é nem de historiador. As comunidades vivas que vivem lá têm direitos vivos, né? O recurso ao passado e a tentativa de reconstrução do passado em função do presente não ajuda em nada. Aliás, esse é o discurso dos grupos extremistas, não é? Sem dúvida. Sua opinião também é essa, professor Ezias? A minha opinião, basicamente, sobre Jerusalém, indiscutivelmente, é o lugar sagrado das 3 religiões abraâmicas e hoje funciona de forma aberta. Eu acabo de voltar lá 2 meses atrás, eu circulo normalmente em Jerusalém, vou ao bairro judeu, ao bairro cristão, ao bairro árabe, vou ao armênio, circulo naturalmente. É importante lembrar que até a Guerra de 67, a parte oriental de Jerusalém não era ocupada por palestinos em termos de soberania, era ocupada pelo governo da Jordânia. E defronte o Muro das Lamentações, defronte o lugar mais sagrado do judaísmo, existiam sanitários. Aquilo era maltratado pelos jordanianos que não permitiam o ingresso de judeus. Hoje, sob soberania israelense, você tem o livre trânsito, como disse o professor, há o respeito, existem caravanas do mundo inteiro visitando Israel e existe a liberdade e o respeito. Em 67, quando o exército de Israel libertou Jerusalém Oriental, o grande raposa daquela época se chamava o Moshe Dayan, aquele que tinha o olho tapado, ele chegou à cidade de Jerusalém e viu uma bandeira de Israel tremulando na mesquita, uma das 2 mesquitas. Ele chamou o ajudante de ordem e mandou na mesma hora arrancar a bandeira, porque ele disse, lugar sagrado a gente respeita. E esse era considerado o mais à direita de Israel. Sr. Farid, sua opinião a respeito... Desculpe, primeiro, eu não concordo. Ao contrário, que o direito internacional não permitia que falar que em 67 foi libertada Jerusalém Oriental. Está falando a mesma linguagem de pensamento do direito divino de 5.000 anos atrás. Foi ocupada, estou corrigindo, Sr. Worman, que foi ocupada, como foi ocupada a Cisjordânia e Gaza, por o poderio militar americano-israelense em 67. E que é o que é esse assunto. Segundo, nós não vamos a partir de acusações, porque a ocupação da Palestina desde 1948 foram 1.200 mesquitas destruídas ou transformadas em sinagogas, ou discotecas, ou lanchonetes e bares. São 1.200 e isso é uma publicação faz o dia 16 deste mês do jornal israelense Haaretz. Não estou falando de um jornal árabe. O que? Eu não estou agora defendendo o governo jordaniano, que sempre defendeu e respeitou e respeita seu próprio país. O governo jordaniano, amigo do governo de Israel, amigo de Sharon e Silvan Shalom, o chanceler que acabou de falar, que os dois sabem como em Jordânia não há discriminação religiosa. Respeito que existe liberdade religiosa em território ocupado, não. O que foi faz 2 meses para ver porque o senhor Worman é judeu. Como judeu, no momento que entra no território israelense, tem direito a outro passaporte israelense. Eu sou palestino, nasci em Palestina. Estive faz 1 mês lá. Eu fiquei nas paredes de controle horas no sol e não pude entrar, tive que retornar de Ramallah, não pude entrar, ir sexta-feira a Jerusalém. E com passaporte brasileiro. Com o mesmo direito do passaporte se viajou com passaporte brasileiro ou não se viajou com passaporte israelense. Eu sou um palestino. Eu só tenho uma nacionalidade, para o senhor saber. Eu não sei. Eu viajo com a carteira de jornalista brasileiro. Eu sei. Só que tem direito... Eu sou nascido no Brasil, em Madureira, no subúrbio do Rio. Seletivo o direito de quem entrar em Jerusalém hoje, hasta muitos jornalistas, muitos pacifistas expulsos no aeroporto de Israel. E respeito às mesquitas de Al-Aqsa, eu vou deixar bem claro, em 1968, em fevereiro, foi incendiado por extremistas judeus. Eu falei do exército de Israel, não falei de extremistas. Sim, não estou falando de extremistas. Podemos falar de extremismo de um lado, temos que falar do outro extremismo. Eu acho que nós estamos aqui
em tentar transmitir aos telespectadores o que modo nós podemos chegar a construir um próspero melhor e um futuro de paz, não só para o Oriente Médio e para todo o mundo. E como acabou de me afirmar de começo, e fiquei contente que somos semitas, então somos primos. Sim. Então Bom, temos que viver, se me permite, temos que viver juntos. O que eu queria observar de que faz 2 meses que faz 1 mês que visitei lá, eu encontrei 122 colônias, assentamentos israelenses em Cisjordânia. Com isso, a presença de 26 a 27 assentamentos, é impossível vai haver um Estado palestino viável. Cabe a Israel ou retirar-se, ou vamos a conviver juntos no mesmo Estado binacional, em base a igualdades de direitos e deveres, em um país democrático e laico, não importa o nome nem a bandeira. Somos primos. Bom, estamos vivendo aqui em Brasil da mesma forma. A gente já começa esse bloco com uma colocação de um cientista político que é o Sala de Justiça de Debate, foi ouvir o cientista político Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo. Ele fala da importância do fortalecimento da autoridade palestina para o processo de paz. Vamos ouvi-lo. Uma das dificuldades hoje no processo de paz está na caracterização do que significa a autoridade palestina, né? Então, a partir do momento que os palestinos foram dados direito e foram reconhecidos como povos que têm direito a um Estado, no entanto, isso não foi concedido de forma imediata, tal como aconteceu com Israel, né? Então, pressupõe o quê? Um processo de transição. Então, por isso se chama autoridade palestina. Ela está entre, né, um tipo de sociedade, né, que está começando a formar um Estado, não chega a ser um Estado. E essa situação indefinida, a mim me parece, causa muito problema. Porque ela tem uma força policial, mas não tem um exército, né? E essa situação acontece o quê? Durante todo esse processo, outros grupos foram se armando, né? A aquisição de armas no Oriente Médio é muito fácil, esses grupos se organizaram e eles rivalizam em poder com a autoridade palestina. Quer dizer, o senhor concorda com isso, professor? Quer dizer, essa indefinição da situação da autoridade palestina, né, favoreceu o fortalecimento desses grupos? Eu volto à questão inicial, quer dizer, a negociação, nesse momento, ela tem que ser uma negociação de conjunto. Não dá mais para negociar território, negociar capital, Jerusalém ou não, negociar refugiados com espaços muito longos. Essa negociação está indo pelo caminho errado hoje? A metodologia se comprovou errada. A metodologia já faliu. Essa que foi praticada, mas se insiste Oslo, nela. Way Plantation, mapa da rota, esses métodos deram errados. Precisa-se de uma decisão e uma decisão rápida e abrangente, que toque todos os pontos de uma vez só. Então, enquanto tiver uma gradação, a gradação permite que essas coisas se formem, como o Nasser falou. Ele tem razão nisso. Agora, também é importante notar que o Oriente Médio é um conjunto. Né? Quer dizer, a gente está assistindo movimentos muito amplos, né, de renascimento de fundamentalismos, de expansão do anti-americanismo, de sentimentos cada vez mais arraigados de que talvez a violência seja um método. Então, nesse sentido também, adiar decisões pode fortalecer esses grupos. E pode fortalecer também o sentimento de frustração. Não é possível mais deixar gerações e gerações nascer em acampamento, viver em acampamento, não saber qual é o futuro, não ter acesso a bens urbanos, sociais, infraestrutura adequados. Isso tudo é combustível para esses grupos extremistas. Para todos, né? Os grupos extremistas. Então, o extremismo, ele nasce largamente da frustração. Não quer dizer de maneira alguma que acabando isso vai resolver de imediato, mas vai secar boa parte do alistamento.
é preciso também reconhecer a responsabilidade dos Estados árabes nesse processo. Esse é um ponto normalmente tabu, quer dizer, muitos dos governos árabes são governos que não quiseram tomar atitudes, eles poderiam estar melhorando as condições de vida dos palestinos. É estranho que a União Europeia seja um dos maiores fornecedores financeiros dos palestinos para melhorar as condições de vida dos palestinos, quanto tem países árabes riquíssimos, né, exportadores de petróleo, literalmente do lado. Por que, na sua opinião, Sr. Farid, o mundo árabe não intercedeu ainda com mais firmeza nessa questão, na causa palestina, pela causa palestina? Bom, o mundo árabe é um mundo dividido, com bastante problemas políticos, sociais e aspecto de regime. Eu não vou entrar em detalhe disso, porque eu não colocaria a causa palestina como se fosse uma causa islâmica ou causa de uma região determinada. A causa palestina é do povo palestino. Lógico, um povo colonializado por o Estado de Israel e durante todo este tempo aniquilou a sociedade palestina. Pobreza, miséria, analfabetismo, desemprego. E isso é uma responsabilidade do ocupante. Isso segundo a Convenção de Genebra. Desde 1967 até agora, Israel é responsável por todas as consequências e as frustrações, como acabou de falar o professor Francisco, de os palestinos. As consequências tem que assumir tanto o Estado de Israel como a ONU e o conjunto da política de responsabilidade internacional. Bom, Israel se considera responsável? Vou fazer essa pergunta, mas acredito que a resposta... Como jornalista, eu vou me reportar a história. Até 1967, Gaza era ocupada pelo Egito. A Cisjordânia era ocupada pela Jordânia. Os palestinos não tinham nenhum crescimento, nenhuma evolução social maior do que na atualidade. Nunca houve, como disse o professor, participação coesa do mundo árabe, e eu me refiro às monarquias, aos grandes emires de petróleo, ao ouro negro hoje, que é o produto, a commodity mais valorizada. Nunca veio em benefício do povo palestino. Eu vou responder você por quê. Porque a comunidade, o povo palestino, é a mais ocidentalizada daquela região. Eles querem ser modernos, eles querem viver o povo palestino, em sua grande maioria, em parceria com o Estado de Israel. Porque seria a grande aliança em prol daquela região. Mas as monarquias, as tiranias, eu quero dizer que a Arábia Saudita tem 3.500 príncipes viajando pela Europa e gastando dinheiro nas maiores maisons e fashion, mas nunca mandou dinheiro para ajudar o povo palestino. O professor falou, quem manda é a ONU, quem manda é a Comunidade Econômica Europeia e, veja você, se hoje existe um campo de refugiados no sul do Líbano, com 350 mil palestinos, lá eles são considerados como cidadãos de segunda categoria. Sim, mas por que então não existe o interesse do mundo árabe para que haja um Estado palestino consolidado? Porque os grandes financiadores do mundo árabe são reinos, potências, monarquias e tiranias. Não tem interesse na evolução. Você vai ver, direitos da mulher na Palestina são muito mais avançados que na Arábia Saudita. Uma mulher não pode dirigir um automóvel. Sim, comparação, a vizinhança entre o Estado de Israel e a Palestina traz para o povo palestino sentimentos de liberdade muito próximos do mundo ocidental. Amanda, essa é uma tragédia muito grande. A Palestina é constituída por uma população muito dinâmica, muito empreendedora, muito rica do ponto de vista cultural e com um desejo de modernidade, se a gente pode chamar assim, um desejo de modernidade muito grande. A gente pode ver pela própria estrutura da autoridade palestina, onde tem várias mulheres com cargos, né, de estatuto de ministro, que iria equivaler, negociadoras internacionais de grande porte, participam das eleições, etc. Essa guerra
guerra, ela está impedindo que, na verdade, se possa haver a emergência da modernidade árabe, da modernidade islâmica, do que é dinâmico aí. Então, é preciso que estanque isso e se inicie o futuro agora. Esquecer o passado e iniciar o futuro nesse momento. Eu gostaria primeiro corrigir de que, após do Acordo de Oslo, 93, os governos árabes, apesar que sou crítico aos governos árabes, financiaram a autoridade palestina para criar uma infraestrutura muito mais que a União Europeia ou os Estados Unidos. Há números, se quer que eu me procure meus documentos, será que eu consigo. Então é isso para deixar bem. O segundo, o povo palestino não procura recursos para viver bem. Ele procura dignidade, independência, liberdade como seres humanos. Não querem mais ter um opressor. Estivemos falando de que a pobreza, a miséria, cria mais frustração e mais extremismo ideológico. Pero o movimento de libertação nacional palestina e a luta armada durante todos estes anos do povo palestino sempre foi laica, sempre foi democrática e sempre foi liberal, que é a Organização para a Libertação de Palestina e seus movimentos, hasta grupos de esquerda. O que foi o governo do Estado de Israel, o governo israelense, destruiu toda a infraestrutura que foi construída depois de Oslo, econômica e estrutura policial e de segurança, e deixou o povo palestino sem emprego, sem trabalho, e isso alimentou os grupos radicais que queriam mais luta não para viver melhor, para conseguir a independência e a liberdade. Pois é, falando novamente, o senhor citou aí os grupos extremistas, a gente tem aqui uma pergunta do Moisés Storck, de São Paulo. Ele diz que o Hamas, ou Hamas, é um movimento radical que tem entre seus principais objetivos implantar um regime islâmico em toda a Palestina e eliminar o Estado de Israel. Ele pergunta se, dada a sua popularidade na faixa de Gaza, o Hamas tem chance de assumir o poder político lá. E se isso atrapalharia o processo de paz. A pergunta para o senhor Farid. Dessa intenção do Hamas de participar das eleições, agora em janeiro, parlamentares? Primeiro, a democracia não pode ter barreiras ou seletividade. Então não há democracia. Todo o povo palestino tem direito a acudir às urnas e votar. E votar com quem ele acha melhor para governá-lo e para conseguir as negociações da paz com Israel. Sharon é contrário. Responsável por as massacres palestinas, como terrorista, foi condenado, expulso como ministro de Defesa quando ocupou o Líbano e fez o massacre de Sabra e Shatila, que neste momento, que faz 2 dias, hemos celebrado 23 anos do massacre de Sabra e Shatila. São 3.500 massacrados inocentes no Líbano. E é responsável de tantos crimes e crueldades desde 1948, como o massacre de Quebia e outras. Foi eleito por o povo israelense. E o povo palestino assumiu que tem que respeitar, quando foi eleito como primeiro-ministro, respeitar a decisão do povo de Israel e sentar a negociar com ele. E assim foi a vontade do povo palestino. Sim. A quem vai ser eleito para o Parlamento Legislativo Palestino, el 21 de janeiro do ano 2006, tem que ser respeitado por el mundo e por o Estado de Israel sentar a negociar. Mas o que diz Sharon é que o Hamas está na luta armada, não deveria estar na política. O que o senhor acha a respeito disso? O que eu estou ouvindo, e estou um pouco abismado de ouvir isso agora, do senhor Farid Souan, é que o Sharon foi responsável pelo massacre de Sabra e Shatila, e nós temos um professor aqui que sabe que Sharon foi condenado pela Suprema Corte de Israel por omissão. Quem procedeu ao massacre foi a milícia cristã libanesa, que invadiu os campos em revanche pelo assassinato
do presidente cristão libanês, que naquela época se intercalava entre presidente cristão e muçulmano. Agora, nós estamos em 2005 e o seu Salwan traz essa demonização para o Sharon, para o nosso debate. Isso não é construtivo, então porque vamos trazer essa eu só quero só dizer uma coisa, vou falar. O que falta à Autoridade Nacional Palestina, a ANP, é autoridade. Enquanto não houver autoridade lá, e seu Salwan admitir que o grupo Hamas, que tem na carta de constituição do grupo o objetivo de destruir o Estado de Israel, não adianta dizer que a ANP é favorável ao Estado de Israel, mas deixa um partido que é pregador da destruição do Estado de Israel se candidatar e entrar no parlamento. Então essa é dupla personalidade. Mas o senhor é contra, então, que um grupo que esteja na luta armada concorra a uma eleição? Absolutamente contra, até porque, vou te dizer, esse grupo está desestabilizando o governo agora de Mahmoud Abbas, perdeu o controle da faixa de Gaza, fizeram uma manifestação nesse domingo de 10 mil pessoas em Gaza, armados até os dentes com foguetes. Esse é o Hamas. Agora, mas já houve exemplos de situações como essa que deram certo. Quer dizer, a questão na Irlanda do Norte também não foi assim? Ou existe um braço político do IRA, né, o Sinn Féin, que agia na esfera política enquanto havia luta armada? Amanda, a primeira coisa que tem que ter muito clara é que a paz se negocia entre inimigos. Sim. Se não são inimigos, não tem que negociar a paz, porque são amigos. Então, isso é muito claro. Então, exigir que primeiro todos sejam amigos para depois negociar a paz é uma contradição, nunca. Não vai ter negociação nunca. Eu me sinto aqui analfabeto em história, porque os dois são profundos especialistas em história. Eu gostaria que a história não tivesse tanta importância e um papel tão grande assim. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, que a França e a Alemanha foram inimigas terríveis e procuraram uma destruir outra e foram a 3 guerras pavorosas, a Guerra Franco-Prussiana de 1871, a Primeira Guerra Mundial e a terrível Segunda Guerra Mundial, que a gente conhece todas as consequências. E 2 homens de coragem atravessaram a fronteira, o general Charles de Gaulle e o chanceler Konrad Adenauer, e transformaram essas inimigas de quase 200 anos, se a gente quiser até mais, desde Luís XIV, na locomotiva, no ponto de união da construção da nova Europa. Tá? Então, não adianta ficar pensando no passado, pensando no que aconteceu ou tentando se recriminar nesse sentido. O exemplo do IRA serve para essa questão? O exemplo do IRA, o exemplo do próprio OLP, que foi uma organização que usou a violência largamente, o exemplo de George Washington, que possivelmente foi terrorista do ponto de vista dos ingleses quando fez a guerra de independência. O problema é parar, estancar com isso e ter um comportamento como teve Adenauer e de Gaulle e construir o futuro. Tá? Deixa o passado para os livros de história depois. Ela pergunta para o professor da FRJ, professor Francisco Carlos, por que esse conflito entre israelenses e palestinos ganha tanta importância diante de outros conflitos no mundo, onde morre até mais gente, como na região dos Balcãs ou na África. Por que os holofotes do mundo estão ali no Oriente Médio? Primeiro, uma coisa muito clara é a durabilidade. A durabilidade desse conflito, bom, vamos dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, mas antes já havia uma situação conflituosa desde do mandato britânico sobre a região. Também tem um elemento importante e que eu acho que a gente tem que dar dimensão a isso. Né? O Estado de Israel ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial sob o impacto do acontecimento do Holocausto. Né? Esse é um dado fundamental e, embora não se deva necessariamente ligar uma coisa, filiar uma coisa à outra, mas a história do Holocausto é de um imenso impacto sobre o Ocidente, sobre a civilização ocidental. É uma história que não comporta reducionismos. Isso tem que ser entendido por todas as partes em presença, inclusive pelos palestinos. O mundo se deu fortemente solidariedade para Israel. E é muito claro e entender que uma autoridade israelense não queira de maneira alguma permitir que a segurança de um judeu fique nas mãos de alguém, né, a quem eles vão ter que pedir um favor,
nesse sentido, né? A garantia da segurança de israelenses hoje está ligado a um trauma fundamental, talvez a perda do otimismo civilizacional do Ocidente durante o fenômeno do Holocausto. Isso tem que ser compreendido. Em terceiro lugar, tem um elemento fundamental, quer dizer, é uma região muito volátil, mas em cima de riquezas fantásticas. Qualquer coisa que acontece na Palestina reflete nas bolsas de valores, no preço do petróleo, em tudo, e atinge o emprego no Rio de Janeiro. Né? Uma nova intifada na Palestina pode fazer com que nós voltemos a uma situação de inflação ou de queda do emprego ou queda do crescimento no Rio de Janeiro. Então, a interconexão do problema palestino... Mexe com o preço do petróleo, por exemplo? Mexe com o preço do petróleo, por exemplo. Então, ele tem impacto sobre o mundo inteiro. Uhum. Bom, tem uma pergunta aqui do Humberto Silva, de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Qual é o interesse americano nas terras dos palestinos e dos judeus? Qual é o interesse americano, na sua opinião? Nenhum, absolutamente nenhum. É uma área estratégica, como disse o professor, mas especificamente nas terras não existe nada. O que pode haver de pior hoje para os Estados Unidos é um conflito naquela região, porque daí você tem 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos, que é o mundo islâmico hoje, que podem ser agitados mais ainda por um Osama Bin Laden, dizendo que o motivo das coisas erradas que ele faz, que isso não é islamismo, islamismo é uma religião de moral e ética, isso que ele faz é terrorismo, é terrorizar civis, ele vai dar como desculpa para esses crimes hediondos que ele vem praticando com a organização dele no mundo inteiro, vai dar culpa em cima do conflito árabe-israelense. Na sua opinião, qual é o interesse dos Estados Unidos nesse conflito? Bom, Israel, desde que foi constituída, foi aliada do governo americano como uma base militar de um custo muito barato para manter e preservar os interesses dos Estados Unidos e o capital internacional dentro do Oriente Médio, dominando o Oriente Médio. E assim foi sustentada por bilhões de dólares e por as melhores sofisticadas armas para levar guerras contra os árabes e derrotá-los. Isso que radicalizou o mundo árabe, a população, não falo de regimes árabes, de povos árabes, contra a política ocidental. O que é mais importante, como acabou de falar o professor Francisco, que a questão do Oriente Médio, o conflito palestino-israelense, influi em toda a vida política, social e econômica mundial. Então, cabe ao mundo participar em procurar uma solução, e solução pacífica. E para ter isso, tem que ser interrogado por o mundo, o governo de Israel, o que ele quer, que define sua fronteira. Exatamente. Para que não haja terceira e quarta intifada, tem que definir qual é a fronteira que ele quer, qual território quer conceder, porque ele é o mais poderoso ocupante. Quer retirar-se de Cisjordânia ou quer continuar dominando parte, construindo muros de apartheid, aumentando assentados nos assentamentos em Cisjordânia, não existe viabilidade de um Estado. Então, a obrigação do mundo de pressionar Israel para definir qual Estado palestino que ele... Sim, mas o senhor fala a pressão do mundo através da ONU, por exemplo? Através da ONU, através das grandes potências e através do quarteto. Eu queria lembrar aqui que Sauan falou que o Estado de Israel é financiado pelos Estados Unidos desde a criação, é uma base para agredir países árabes. Curiosamente, a ajuda americana anual a Israel é de 2 bilhões e meio de dólares, mas o país limítrofe a Israel, árabe, que é o Egito, recebe 4 bilhões de dólares. O rei da Jordânia, família Hussein, foi implantada lá, transplantada da Arábia Saudita pelo governo inglês, e o rei atual é formado na Inglaterra. Quer dizer, esse discurso do nosso amigo Farid Sauan, que é um amigo nosso da comunidade israelita brasileira, porque nós não queremos importar o conflito do Oriente Médio para a santa e sagrada terra brasileira, o discurso do Sauan me lembra que na crise do Canal de Suez, em 1956, Gamal Abdel Nasser conclamava as massas, porque ele era um grande orador, um grande líder carismático, queria fazer o pan-arabismo, ele sim queria dominar, unir todos os países árabes, e ele transmitia pelo rádio aquela grande mensagem
que atolou o povo palestino até hoje, depois de 57 anos da independência de Israel, que era: vamos invadir o Estado de Israel, vamos afogar os judeus no mar Mediterrâneo. Isso foi transmitido seguidamente durante anos por Gamal Abdel Nasser. Infelizmente, hoje, a televisão palestina, eu tenho os filmes comigo, passa o programa Vila Sésamo, e no intervalo dos programas, como não tem veiculação quase comercial, aparecem criancinhas com metralhadoras e armas dizendo: eu quero ser um shahid, eu quero ser um herói, eu quero ser um mártir. Ou seja, está dando uma mensagem de que ele quer se explodir, ele quer se transformar no suicide bomber. Pois é, em relação a esses grupos extremistas, qual é a solução para isso? A paz. Sim, a paz, mas como é que se chega lá? A paz é a única coisa que termina com o extremismo. Mas como convencer essas pessoas de que não vale a pena se explodir, não vale a pena esse tipo de mensagem para os mais novos? Negociações abertas, diretas, imediatas. 2, 3 gerações de negociações? Não, agora, imediata. Não pode esperar mais. Não há mais tempo para esperar. O tempo da espera, eu volto à coisa do Nasser, nesse sentido, o Nasser nosso. Nasser, da PUC, né? De que espera só vai criar mais frustração, só vai aumentar a frustração. Quantas gerações vamos querer em campos de refugiados? Né? Temos que resolver isso com grande rapidez nesse sentido. Tem que ter alguns compromissos muito claros. Quer dizer, Israel tem que aceitar o direito de retorno da população que saiu. E acredita que para haver paz é preciso que haja 2 estados ali, o Estado palestino e o Estado israelense? Nesse momento, sim. Necessariamente? Nesse momento, sim. O Israel tem que aceitar o direito de retorno e a autoridade palestina tem que limitar o direito de retorno. Quer dizer, tem que se fazer essas concessões, tem que saber o que quer. Jerusalém tem que ser um local para todos. Todos têm que ter acesso igual e justo a Jerusalém. As fronteiras têm que ser definidas com clareza e não pode haver perdas efetivas de território. Mas as fronteiras estão definidas, foram definidas e demarcadas. As não... resoluções da ONU são letra morta. Sejamos realistas a essa altura do campeonato. Os conflitos alteraram as fronteiras. Vão ter que negociar e dizer que essas fronteiras estão definidas nesse momento. Não se pode mais impor perdas e sacrifícios indefinidamente nesse sentido. E aí eu vou concordar muito com uma coisa que o Zias falou. Esses povos, ao qual eu juntaria o Líbano, são povos extremamente empreendedores. Judeus, palestinos e libaneses. É a ponta do progresso, é a ponta do avanço. E, em vez de continuarem de costas lutando, eles têm que se unir porque se tornarão a mais importante potência, não política, potência social, econômica, a modernidade em toda a região. Bom, que a telespectadora Renê Avigdor quer saber do Sr. Osias e do Sr. Farid qual a postura das populações israelense e palestina quanto a uma volta às negociações para um acordo definitivo. A solução de convivência pacífica de Israel com o Estado palestino nas fronteiras anteriores a 67 tem que nível de apoio, na sua opinião, Sr. Farid? Bom, primeiro, eu quero deixar bem claro de que estamos falando de Cisjordânia e Gaza, onde o povo palestino aspira à criação do Estado palestino. A totalidade, 22% da Palestina histórica, que é 27.000 quilômetros quadrados. Está deixando 19.000 quilômetros os palestinos doando de seu direito histórico, porque Israel não foi criado depois de 48, para os israelenses fazer seu Estado, onde mora hoje aproximadamente uns 5 a 6 milhões de israelenses. E reivindicam os palestinos 5.900 quilômetros para formar seu Estado. Israel não pretende abrir mão de parte destes 22%, que são 5.900 quilômetros. Então não vai haver uma forma de negociar se Israel quer dominar a terra, todo o território, e quer continuar ocupando parte, colonializando parte do povo palestino. Pois é, bom, então, e a sua opinião a respeito disso? O senhor concorda com o Sr. Farid? Não, porque é preciso... Não, deixa eu te explicar. Ele diz que, na verdade, os palestinos já doaram uma parte do território para os judeus. Eu quero te dizer uma coisa, não deve ser posto assim friamente em números, porque veja só, o que o Sr. Suan está dizendo é que na Cisjordânia hoje existem
200 mil israelenses assentados lá em 112 colônias, digamos assim. Mas pode-se conviver com eles, porque dentro do Estado de Israel vivem com cidadania israelense 1.200.000 árabes. Então, só vai ser resolvido isso, como diz o professor, numa mesa de negociações, porque eu não conheço na história do Estado de Israel, estudo a história constantemente, nenhuma vez que um país árabe conseguiu uma vitória militar contra o Estado de Israel, a não ser vitórias na mesa de negociações. Todos os avanços foram negociados, nunca no campo de batalha. É fundamental que se conscientize que movimentos guerrilheiros como Hamas na Gaza e Jihad Islâmica na Cisjordânia têm que ser abafados, tem que fazer parte, sim, como disse Souan, da grande sociedade, mas sem armas. É possível devolver Cisjordânia? Negociar, como o professor falou, exaustivamente negociar. São exímios negociadores os semitas, nossos primos e nós. Minha pergunta, desculpe, uma pergunta, pode dirigir? Eu gostaria que o senhor fizesse resumidamente, porque a gente já está no final do programa, diga. O que está falando? Israel, o governo de Israel admite retirar-se de Cisjordânia, deixando os 239.800 colonos assentados como parte da população do Estado palestino com os mesmos direitos ou igualdades, ou que está falando sua opinião pessoal? Eu estou falando como jornalista que se 223 mil israelenses quiserem permanecer morando num território que futuramente faça parte do Estado palestino, eu só vejo isso como motivo de paz. Eu perguntei a Abbas, Mahmoud Abbas, ele concorda. Só que me gostaria de escutar se concorda Sharon. Por isso é que eu digo que nada vale ser a favor dos palestinos ou a favor dos israelenses morando na Avenida Paulista ou na Vieira Soto. Vamos deixar isso para a gente resolver no Oriente Médio. Outra pergunta, por favor. São perguntas para encerrar, por gentileza. Concorda o governo de Israel, em sua opinião pessoal? Eu estou seguro, porque eu perguntei isto a Paz, de que Jerusalém unificada, ocidental e oriental, fica como capital dos dois estados, unificada? O senhor conhece outra cidade no mundo que seja capital de dois estados? Sim, mas podemos você acha que isso é possível? Porque a questão... Nunca foi, deixa eu lhe responder então. Em 3.000 anos, Jerusalém só foi capital de um reino, o reino do rei Davi. De lá para cá, durante 3.000 anos, o povo palestino nunca proclamou Jerusalém como a sua capital. Por que agora? Bom, enfim, desculpa, infelizmente eu tenho que encerrar essa por conta da ditadura do tempo. Maravilha. Bom, a gente encerra aqui o Sala de Notícias em Debate dessa noite, infelizmente. Eu quero agradecer muito a presença de Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea e coordenador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente da UFRJ. Farid Souan, presidente da COPAL, a Confederação Árabe Palestina do Brasil. E obrigada também a Osias Wurman, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil. E as perguntas que você mandou ao longo do programa, a gente recebeu muitas hoje, mas não foram respondidas, vão ser encaminhadas aos nossos convidados. E na terça-feira que vem, aqui no Sala de Notícias em Debate, vamos discutir os limites da internet na vida privada ou no mundo do trabalho, até onde deve ir o controle, se é que ele deve existir, da navegação na rede mundial de computadores. Bom debate, né? Você não pode perder. Então a gente se vê na semana que vem. Uma boa noite para você e obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Obrigada a você.